E aí, tudo bem? Eu sou Wesley Mello, esse é o Eu, Você e as Circunstâncias. E no episódio de hoje eu tenho aqui a Sônia, que é educadora, professora, faz um trabalho com alunos especiais, enfim, nós vamos conversar bastante sobre isso. Sônia, primeiro, obrigado pela confiança, seja bem-vinda. Boa tarde, Wesley. Eu que agradeço o convite, fico lisonjeada. Há pouco, né, nós tivemos aí a passagem do Dia do Professor, dia 15 de outubro, então é uma data sempre muito significativa. Fico muito contente com o convite. Legal. A ideia é a gente falar um pouquinho do mundo do trabalho, né? E com essa visão tua da educação e do que está por vir, vamos dizer assim. Eu tive conversando alguns episódios atrás com a Ângela, que é professora universitária. Até ela não está atuando agora, mas. E ela estava me falando das diferenças um pouco entre, sei lá, uma década ou duas atrás e hoje. Eu queria começar por aí, assim. Como que você enxerga hoje, assim, o futuro do trabalho, das profissões, assim, partindo do ambiente que você está hoje, que é a educação? Boa pergunta. Acho que é ótima reflexão para a gente fazer nessa tarde. Eu penso que nós estamos num processo aí, um processo desafiador, muitos desafios, mas muitas possibilidades também, num caminho sem volta. E que bom que não tem volta, né? Eu trabalho na educação, mas tenho esse olhar, sim, sobre o mercado de trabalho e do mundo. Hoje, nós recebemos nas escolas todas as crianças, crianças e estudantes também com necessidades educativas específicas, né? Nós chamávamos de necessidades educacionais especiais, hoje o mais correto, né, dos NEs é necessidades educacionais específicas, que são crianças e estudantes com alguma questão que as diferencia. E sim, Wesley, esses estudantes, eles já chegaram na universidade. Eles já estão na universidade e eles estão chegando no mercado de trabalho, né? Eles precisam ter essa oportunidade de vivenciar, de se sentir úteis, né? De se sentirem importantes, porque se a gente for pensar, todos nós somos diferentes. Nós costumamos brincar no nosso trabalho que se procurar bem direitinho, cada um de nós também, de repente, tem um CID. Se a gente for olhar o manual, né, das questões de saúde mental e das questões de inclusão propriamente dita, da educação inclusiva, todos nós somos diferentes. E as pessoas, as crianças, sempre foram diferentes. A questão é que não eram identificadas, não existia tanto estudo para isso. E da mesma forma que a escola precisa se adaptar, existe uma legislação que diz que ela precisa se adaptar, precisa se organizar, o mercado de trabalho também precisa estar aberto para isso, a sociedade, as cidades, né, os espaços, porque eu penso assim, ó, às vezes temos barreiras ainda, temos obstáculos que nós temos que retirar, temos, para que essas pessoas possam percorrer, como diz a Constituição de 88, né? Todos têm direito de ir e vir. E como diz a legislação da educação, todos têm o direito à vaga, têm o direito ao acesso, à permanência, mas a gente quer que seja de qualidade, para que eles se desenvolvam e possam chegar no mercado de trabalho. E eu acho que a maior barreira que nós temos ainda é a barreira atitudinal. Nós temos as barreiras arquitetônicas, sim, nós temos que pensar melhor nas estruturas de todos os espaços, escolares ou não, né? Indústrias, comércio, etc. Nós temos que pensar nas barreiras arquitetônicas, nas barreiras metodológicas, nas barreiras tecnológicas, embora eu veja que a tecnologia avançou muito, nós que por vezes não sabemos usar, né? E não temos a humildade de pensar, mas eu posso aprender com uma pessoa baixa visão. Eu posso aprender com uma pessoa surda.
Assim como eu posso aprender com o venezuelano que está chegando aí, porque a educação inclusiva ela é muito mais ampla, né, do que falar só em necessidades educacionais específicas. Então, eu acho que nós temos um caminho muito longo a percorrer. Mas eu que estou diretamente lidando com famílias de crianças e estudantes e adolescentes que têm alguma diferença, nós pensamos o seguinte, que é possível, né? Então, assim, seguindo o teu pensamento, a gente sabe que existe leis de cotas, né? Que a cada certo número de profissionais contratados por uma empresa é uma lei eu contratar uma pessoa, né, que tem alguma deficiência, mas a gente não deveria ver isso como uma obrigação, sabe? Porque, na verdade, nós temos muito a aprender com eles. Talvez essa seja a grandiosidade da coisa. Nós temos medo do diferente. Nós nos assustamos com a diferença. O que a gente esquece é que amanhã ou depois, daqui a pouco eu também estou fazendo uso da cadeira de rodas, né? Daqui a pouco eu também estou necessitando de um óculos, daqui a pouco eu estou necessitando de uma bengala, né? Não que a gente deseje isso, a gente quer permanecer com a nossa mobilidade até os 90, até os 100, mas a coisa não funciona assim. Acho que é mais ou menos por esse caminho que a gente pode conversar, pode ser, Wesley? Não, eu estava falando e eu estava pensando aqui, principalmente o que você falou por último, né? É que na verdade é isso, né? Nem a gente é o mesmo profissional de quando a gente começou, né? A gente vai mudando ao longo da trajetória, né? A gente vai tendo outras necessidades, pensando de outros jeitos. A gente perde algumas características e ganha outras, né? Com o tempo. E talvez seja só isso mesmo, né? Todo mundo tem algum tipo de diferença, alguma coisa que pode ser uma vantagem, outras coisas que daqui a pouco pode te colocar um pouquinho atrás, dependendo do que a gente falar, mas olhar nisso como um impeditivo, acho que é um problema, né? E realmente eu acho que tem essa coisa do assustar, né? As pessoas daqui a pouco não querem lidar com o diferente, né? Então acaba que não tem nem a oportunidade, porque eu prefiro não lidar. E aí talvez falte uma capacitação do outro lado, eu não vejo muito essa preocupação, assim. As empresas tentando capacitar os seus profissionais para receber as pessoas que têm algum tipo de diferença, né? Eu acho que talvez esse seja um ponto, assim, eu acho que talvez isso pudesse constar, eu acho que para a gente ficar dentro da educação, eu acho que talvez nas universidades que se formam administradores, isso já veio aqui algumas vezes. As universidades formam as pessoas para, tecnicamente, para ser um bom contador, para ser um administrador, para ser um advogado, mas ela não forma, às vezes, para duas coisas. Uma para lidar com dinheiro, com a sua vida financeira, e a outra para lidar com pessoas, né? Então, daqui a pouco deveria ou poderia estar na formação lá das universidades a preparação para você profissionalmente receber todo tipo de pessoa, né? Não sei, me ocorreu agora, não sei se eu falei uma besteira aqui. Não achei ótimo, Wesley. Eu fiquei pensando agora, quando eu entrei num espaço, porque nós temos nas escolas um espaço chamado Sala de Recurso Multifuncional, que é onde um professor auxilia os outros professores a prepararem aulas adaptadas para estudantes com alguma deficiência ou autismo, né? Tantas outras coisas, transtornos de aprendizagem. E nós temos, por lei, né, uma obrigatoriedade que as universidades também se preparem. Então, eu visitei uma universidade que tem um espaço maravilhoso, com uma profissional que prepara um material diferenciado. Porque imagina, um professor da engenharia, um professor da publicidade, um professor do direito.
Ele fez toda uma caminhada, né? Ele fez diversas disciplinas, mas ele também não foi preparado para trabalhar com diferente. Então, é necessário que dentro dessa universidade tenha alguém capacitado, técnico, para preparar um material em braille, para preparar uma aula em Libras, para preparar um material com letra ampliada. Estou aqui citando exemplos soltos, tá? E muito mais. E existe muita tecnologia para isso, né? Muitos dos jovens que chegam na universidade com alguma deficiência, eles já encontraram estratégias também para conseguir dar conta de muitas coisas. Por isso que nós nos assustamos, porque nós ignoramos, no sentido de não conhecer. E no momento que a gente se colocasse mais com humildade e trocar, né, no sentido de trocar, seria tudo mais fácil. E aí, quando tu fala em empresa, olha a importância da gestão de recursos humanos. Olha a importância do psicólogo lá na área de recursos humanos, né? Mas, de novo, a empresa sim vai ter que investir, e aí vai entrar a questão financeira, em profissionais que auxiliem essa pessoa no primeiro momento, né? Vamos dar um exemplo aí. Trabalho numa empresa ligada à química, e lá tem uma bancada. Se eu tiver alguém que sofre de nanismo, né? Um anão, vamos dizer assim, né? Precisa de algo para essa pessoa subir. E eu não posso lembrar disso só quando a pessoa chegar e não conseguir alcançar a bancada, né? Eu já tenho que preparar esse espaço. Ah, eu tenho que ter portas que passe uma cadeira de rodas se eu tiver uma pessoa que faz uso de cadeira de rodas, né? E claro, e aí eu não sou uma pessoa ingênua. Algumas áreas vai ser possível para algumas deficiências, outras não. E dependendo do tipo de deficiência, do suporte, né, do grau, né? Mas a partir do momento que essa empresa sabe o que tem para oferecer e se abre a conhecer esse novo mundo, não sei se seria isso. Na verdade, eles sempre existiram, agora eles estão no nosso meio, agora eles querem fazer parte, ou está sendo dado espaço para eles fazerem parte, né? As empresas, sim, vão ter que repensar a sua prática, reorganizar os seus espaços e, principalmente, a atitude. A atitude, né? Eu, como colega, vou ter que repensar a forma como eu me comunico, como eu me relaciono. E até, Wesley, fazendo um gancho, entendendo que daqui a pouco eu vou ter um colega que é autista, que tem hiperfoco, que tem uma hiperconcentração, que faz um trabalho minucioso, maravilhoso, que ele vai ser assim, ó, vamos dizer a palavra do mercado de trabalho, né? Ele vai dar lucro para essa empresa, só que ele não gosta muito de se relacionar. Ele não gosta muito de conversar, porque para ele isso não é tão importante. Ele não vai ser tão sociável. E eu vou ter que aprender a lidar com isso, ok? Eu vou estar aberto se ele quiser conversar, eu vou estar aberto para auxiliá-lo no que for necessário, né? Mas eu vou ter que entender que cada um é um. E que talvez assim ele vai ser ótimo. Nossa, ele vai fazer um trabalho com planilhas ali que tu vai dizer: Meu Deus, esse cara é um monstro, né? Ele é muito bom. Mas tu vai dar um bom dia, vai ter dia que daqui a pouco ele não vai estar com muita vontade de dar esse bom dia. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Então, é entender que cada um de nós tem habilidades, potencialidades e tem as suas fragilidades. Como o TDAH, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade também tem, como o disléxico também tem, porque troca letras, né? Tem um pouco mais de dificuldade na leitura de compreensão. E como tu disse, cada um de nós tem a sua diferença e nós somos maravilhosos nessa diferença. Porque uma empresa pode crescer, porque a gente sempre fala que a empresa cresce quando tem um trabalho em equipe. Mas numa equipe em que todos são iguais, em que todos pensam igual, onde é que está a criatividade? Onde é que está o desafio, né? Acho que é mais ou menos por aí. Né? Na verdade, assim, equipe onde é todo mundo igual não avança, né? A gente precisa da diferença, né?
A gente precisa dos comportamentos diferentes. Se for todo mundo muito ativo, ou se for todo mundo muito concentrado, é, a verdade é que a gente, de alguma maneira, já lida com isso, né? Quando você falou, por exemplo, do autismo ali, a gente já lida em alguma medida com pessoas que não querem muito conversar, né? E às vezes é uma questão mais de a gente saber colocar a pessoa certa no lugar certo para ela fazer a coisa que ela se sente confortável em fazer. E isso eu estou falando independente de qualquer necessidade específica ou não. Às vezes uma pessoa não diagnosticada, que não tem nenhum problema que se saiba, ela também não serve para todo lugar, para toda função, para todo trabalho. Ela também precisa que o gestor olhe para ela e fala: não, você vai ficar melhor aqui, vai ser bom para você, vai ser bom para a empresa. A pior coisa que alguém pode fazer com outra pessoa é esperar dela o que ela não tem condição de entregar. Então, isso eu acho que, inclusive, esses transtornos, hoje eles estão muito mais à luz, mas a verdade é que a gente já convive com muitos deles há muito tempo, né? A gente só não sabia, ou não tinha um nome, ou a gente chamava só a pessoa de distraída, sei lá, mas hoje as coisas têm um nome, né? Tem um diagnóstico, um tratamento, mas a verdade é que a gente já lidava com o próprio autismo hoje. É uma coisa muito mais comum, né? Eu não sei se eu falo de nível, espectro, aí você me ajuda que você é profissional, né? Porque tem diferentes autistas, né? Uhum. Tem espectros diferentes. Na Espectro. verdade, o autismo é um transtorno de espectro autista. Mas eu concordo contigo, sabe, Wesley? Por estar na área, eu acabo falando às vezes, né? De suporte um, 2, 3, de tipos de espectro. Mas, na verdade, é bem como tu diz, eles sempre existiram, tá? E o que importa é saber o nível, o suporte, né, o tipo de espectro. É entender que, independente do diagnóstico que o médico colocar, é um ser humano, com características diferentes de outra que tem o mesmo diagnóstico. E eu achei maravilhoso o que tu disse, a importância da gestão, né? Eu não estou acostumada com gestão de certos tipos de empresa. A gestão que eu sempre faço parte é a gestão educacional, né? É escola, é universidade, que também, de certa forma, é uma empresa. Porque se não tiver um bom olhar do gestor, não funciona. Então, é bem isso que tu disse. Independente de ter um transtorno ou uma deficiência, e de como o espaço vai ser preparado e as pessoas serem preparadas para lidar com essas diferenças, é o gestor olhar para aquele e dizer: ah, mas esse é muito bom nisso, porque ninguém é bom em tudo, né? E é como tu disseste, no momento que eu não me encontro, eu não tô legal naquilo ali, eu não vou produzir, eu não vou ser criativo, eu não vou fazer a diferença, né? E o que a gente precisa realmente é que alguém seja feliz, se sinta importante, porque aí sim consegue fazer a diferença. E para a empresa isso é muito bom, porque se eu tenho alguém que chega para trabalhar feliz, porque, claro, nem todo, a gente não vai estar feliz todo dia, né, Wesley? Não vamos dizer que alguém aqui vai trabalhar todo dia feliz. A gente vai trabalhar porque tem boleto para pagar. Mas assim, ó, mas se tu se encontrou, se tu gosta, se tu viu que alguém percebeu que tu é capaz, que tu é potente em alguma área, bah, vai valer muito mais a pena tu sair de casa. Ou trabalhar de casa, que também hoje tem essa questão. As coisas mudaram, tudo mudou. Então, quando tu disse ali na frente, né, ali no início, que nós mudamos. Sim, nós mudamos. Que bom, né? Nós mudamos fisicamente, psiquicamente, nós agregamos conhecimento, não só pelas faculdades que a gente faz, pelos livros que a gente lê, mas no convívio com os outros. É no convívio com os outros que a gente cresce. Então, numa empresa em que eu tenho várias pessoas, várias habilidades, cada uma na luta pela vida diária, né? E eu vejo um lá que, bah, para ele é muito mais difícil chegar na empresa. E eu começo a olhar para o lado e digo, poxa, mas como é que eu poderia usar a minha capacidade para melhorar a vida do outro, né?
como é que eu poderia repensar? Porque aí, o que eu posso dizer é o seguinte, Wesley, quando a gente começa a trabalhar com inclusão propriamente dita, com educação inclusiva, e isso está no meu sangue, tu começa a olhar para tudo de um jeito diferente. Tu entra num shopping, por exemplo, e pensa, como é que todos teriam acesso a esse shopping? Tu entra na sala de cinema e pensa, como é que todos poderiam estar aqui e assistirem, né, um filme, assistirem a um teatro, viajar. E aí a gente começa a se dar conta que tem muita gente deficiente que já viaja há muito tempo, que já vai no cinema há muito tempo, que vai pro barzinho há muito tempo, que beija na boca há muito tempo. Só que eles tiveram que lutar para chegar lá. E se aí se conseguiram estudar, se conseguiram trabalhar e ter uma vida, uma questão financeira um pouco melhor, facilita. Claro que facilita, né? Se eu puder ter um carro adaptado, eu vou poder me locomover muito mais do que aquele que depende de um transporte coletivo que muitas vezes não funciona, né? Então, quem está lá na empresa e tem a chance de conviver com o diferente, também vai começar a levantar uma bandeira diferente, porque vai ter um olhar diferente, vai pensar: ah, eu quero esse meu colega também participando da festa da firma. Então, qual o salão que a gente vai escolher? Qual a pizzaria que a gente vai escolher? Entende? Então, escola, empresa, tem um papel muito importante, porque todo lugar onde as pessoas se encontram e interagem, há uma oportunidade de mudar o pensamento, de mudar, como nós dois aqui que estamos conversando sobre um assunto que nem todo mundo dialoga. Porque enquanto eu estou ali vivendo o meu dia a dia, pensando no eu não me dou conta de algumas coisas. A não ser que eu tenha uma pessoa diferente na minha vida familiar, no meu grupo de amizades ou no meu grupo de trabalho. E eu acho que é aí que está a questão, né? É exatamente isso. A gente não pensa nisso até ter que lidar com isso, né? E por isso que eu acho que daqui a pouco isso teria que constar na educação durante os anos, não só de propiciar, sim, a educação para as pessoas que precisam, mas para as outras pessoas lá também receberem uma educação de como lidar com isso, de entender que isso é normal, que todo mundo tem necessidades específicas, como o colega lá tem alguma diferença. Para quando essa geração, essa turma chegar lá no mercado de trabalho ou no convívio social adulto, vamos dizer assim, isso já virou natural, né? Já não, já, porque muitas vezes é difícil, né? Porque às vezes eu tenho dificuldade em empresas, às vezes de gestor mais antigo, mas com uma certa idade, de não saber lidar com uma pessoa porque ela usa o cabelo roxo, sei lá, né? Então, por quê? Porque ele não foi exposto ao longo da vida a esse tipo de diferença, tal, e para ele é estranho e tal. Então, eu sempre acho que na educação reside a solução para a maioria das coisas, né? Se a gente desde cedo foi exposto ao que a gente vai precisar lá na frente, que é saber conviver com a diferença, saber conviver com as pessoas, saber lidar com dinheiro, enfim, a gente vai chegar lá na frente um pouco melhor. Lógico que nem todo mundo vai chegar no mesmo nível, porque a vida é assim. Mas pelo menos as pessoas estariam um pouco mais preparadas. Porque realmente hoje nas empresas a dificuldade não é nem lidar com esse nível de diferença, é lidar com qualquer diferença, né? Porque as pessoas tendem a pensar que se a gente tiver um perfil só, passar uma régua por aqui, todo mundo pensar mais ou menos igual, vai ser melhor assim, né? E na verdade Uhum. justamente o contrário, né? Você falou de passagem, né? Daqui a pouco uma pessoa que tem um TDAH, ela vai ter uma dificuldade de concentração, daqui a pouco de fazer um trabalho mais repetitivo, mas talvez ela vai ser muito criativa e então, se ela estiver no lugar certo, ela vai ser muito útil, porque talvez ela não precise fazer uma planilha lá muito elaborada, talvez ela precise mesmo ter pensamentos disruptivos e vai ajudar ela nisso, né? Então, eu acho que a visão é mais ou menos por aí, né? Mas tem um outro lado, e aí eu queria que você me ajudasse assim, o quanto também
a pessoa consegue encaminhar também para isso, né? Porque eu acabei de dar um exemplo. Ah, eu tenho, sei lá, eu não tenho dificuldade de transtorno, de fazer trabalho repetitivo, de me concentrar num trabalho que exige atenção prolongada por muitas horas. E eu estou falando na primeira pessoa porque é eu mesmo. Esse sou eu tenho essa dificuldade. Mas o que eu fiz a minha vida inteira? Eu tentei fugir de emprego que fosse assim. Inclusive, perdi emprego em entrevista por isso, por dizer para a pessoa, falar, não, isso aí eu não vou conseguir fazer, porque eu, sei lá, dá entrada em nota fiscal. Ah, na quarta, quinta nota eu vou estar pensando num jeito de não ter que fazer isso, porque eu não. Então, lógico, em alguma medida eu me conhecer também me ajudou, porque aí eu evitei. Porque se a pessoa entra numa posição que ela tem dificuldade, aí ela provavelmente não vai se dar muito bem, e isso vai criar nela um desestímulo, né? Porque ela vai ter. Estou tentando não usar a palavra fracasso, mas ela vai ter derrotas, né? Ela vai ter derrotas consecutivas e isso vai desanimar ela, né? Então, como é Uhum, que a gente também prepara as pessoas para elas também tentar se encaixar dentro da sua característica? uhum. Lógico, algumas Boa pergunta. pessoas Eu precisam. acho que eu vou voltar só um pouquinho na questão da formação, porque eu acho que também nos ajuda. Quando tu falou lá da universidade, então a tua sugestão seria uma disciplina que preparasse a gente para trabalhar. Todas as profissões teriam que ter uma disciplina voltada para a educação inclusiva. Sinceramente, Wesley, eu fico num ponto de interrogação, porque será que eu preciso ter uma disciplina em cada curso para aprender a lidar com o diferente? Porque essa disciplina, o currículo nunca vai ter fim. Porque, como tu disseste, tem gente que não consegue lidar nem com aquele que pintou o cabelo de um jeito diferente, Mas acho que é esse o aquele que fez ponto. uma tatuagem, aquele que tem uma questão de gênero, a questão da cor, a questão dos. Só quero deixar essa sementinha assim, sabe? Né? Acho que sim, acho que pode ajudar, mas eu acho que não é fácil para uma universidade organizar realmente ali os conteúdos. Porque a nossa sociedade, ela tá tão, desculpa a palavra agora, tão doente, e às vezes parece um retrocesso, que aí quantos itens a gente vai ter que colocar nessa lista? Porque, ok, entender o que que é um autista, entender o que que é um surdo, o que que é uma pessoa com deficiência visual. Aí eu poderia te dar uma lista e eu vou te dizer que, ok, tu sairia com uma base. Aí, pelo menos assim, para não chegar na frente da pessoa demonstrar pena, não demonstrar medo, não demonstrar desespero, não sair correndo, aprender que tu tem que aceitar o diferente, acolher o diferente, e que depois tu aprende a lidar. Ok. Mas essas outras tantas diferenças de que se uma pessoa tem tatuagem, ah, não. Se essa pessoa tem tatuagem, ela não é tão confiável. Ah, não, se essa pessoa é assim, né, tem um cabelo tal, é assim. Então, Wesley, eu acho que a coisa é um pouquinho complicada. Então, pensando ali tanto nisso, quanto na questão da tua última pergunta agora, de como preparar para. Primeiro que a gente tem que entender que ninguém vai fugir disso, que nós vamos ter que conviver com as frustrações, né? Que sim, tu pode até tentar preparar um bebê, uma criança, um adolescente, um adulto. Isso pode acontecer dentro da família, dentro da escola, dentro da universidade, para minimizar, mas não evitar totalmente, porque a gente está aqui para viver. Então, eu vou dar o meu exemplo. Eu tenho 50 anos. Eu faço terapia, porque eu acredito no autoconhecimento. Eu acredito que fazer terapia, que buscar uma psicóloga ajuda. Mas eu não posso obrigar ninguém a fazer isso. Cada um vai encontrar o seu eu, cada um vai se encontrar do seu jeito. Mas que hoje a gente tem muito mais possibilidade de ajudar uma criança e de ajudar um adolescente. De novo, não existe garantia. Cada um vai ter os seus percalços, porque tu não entra.
Não vai entrar na mente da pessoa e impedir que tudo aconteça. Porque como é que uma criança aprende a andar de bicicleta? Andando. E ela vai cair. Se o pai estiver a todo momento tentando segurar essa bicicleta, tentar segurar essa bicicleta, vamos voltar um pouquinho antes. A criança está aprendendo a caminhar, né? Tem pais que jogam a almofada na frente, jogam o travesseiro na frente, jogam a almofada na frente. Mas vai ter um momento que vai ter que largar. E essa criança vai caminhar e ela vai cair. E na vida é tudo assim. Agora, se a pessoa, a família percebe que a criança tem muita, se distrai muito, tem muita falta de atenção, hoje em dia tu tem profissionais para buscar, o que antigamente não existia. O que que eu ouvia da minha família? Não vamos ir muito longe da minha família, que uns serviam para estudar e outros serviam para trabalhar. Não deu certo, entre aspas, na escola, é burro, vai trabalhar, para de estudar. Hoje não, tu percebe assim, tu tem uma criança mais distraída, muito agitada, muito assim, muito assado, a gente vai procurar entender aquela criança. Tu vai chamar a família, tu vai orientar, né? Vai buscar N profissionais, né? Terapias, atendimentos, né? Grupos de estudo. Tu, como pai, hoje em dia, mãe, tu pode buscar um grupo de estudo para sim, Wesley, tentar fazer o melhor possível, porque todo mundo quer acertar na educação dos filhos, né? A escola quer acertar quando orienta seus alunos, no sentido de dizer assim: olha, eu acho que esse caminho seria legal. Eu acho que esse caminho seria legal. Mas, no fundo, é o sujeito que vai escolher, daqui a pouco vai dar uma cabeçada, vai ver que não é para ele, porque também como é que eu vou dizer que algo não é para ti porque tu tem TDAH, por exemplo, né? Ótimo em matemática. Ele erra às vezes porque ele se distrai. Mas daqui a pouco ele vai numa profissional que ajuda ele a construir estratégias para que naquele momento ele tenha mais foco. Alguns casos até precisa de medicação. Sou totalmente a favor da medicação? Não, mas alguns casos precisam por um tempo. Para também não, vamos dizer assim, ó, não perder uma relíquia, uma preciosidade. Porque tem gente que é, e tem criança, e tem adolescente, e tem adulto, que é muito bom em uma coisa. Então, também tem que tomar cuidado com a autossabotagem. Ah, não, mas eu nem vou tentar porque eu não vou conseguir. Calma, daqui a pouco, se é algo que tu quer muito, tu vai criar estratégia e tu vai conseguir, né? Porque aí eu vou te trazer um conceito que talvez tu não conheça, não sei se tu conhece, que são as pessoas com altas habilidades de superdotação, que são as pessoas que têm um QI muito alto em algumas áreas, são muito comprometidos com a tarefa, e que eu posso ter alguém assim que também tem TDAH. Eu posso ter alguém assim, com uma inteligência, nossa, muito elevada, que tem baixa visão, né? Que tem uma deficiência física, que é autista. Os filmes estão mostrando isso, as séries estão mostrando isso. As pessoas, eu gosto de brincar que são que nem um Kinder Ovo, né? São umas caixinhas de surpresa. Então, o que que facilita hoje é que hoje eu tenho profissionais para ajudar. Existe mais rede de apoio, né? Antigamente, assim, as pessoas iam fazendo da forma que era possível. Às vezes a gente ouvia coisas que a gente não precisava ouvir, do tipo, esse não nasceu para isso. Esse não vai dar em nada, né? Não, esse aí não nasceu para estudar. Esse não é bom em matemática. Será? A gente vai usar matemática para o resto da vida? Talvez a gente não seja bom para matemática da escola, né? Então, não sei se é mais ou menos por aí que tu queria ir, tá? Mas eu acho assim, ó, tem como orientar. É conversar mais, é escutar mais. Hoje tu assiste uma série
e tu aprende um monte com aquela série. Basta que tu assista a série. Claro que nós somos adultos, a gente já tem uma maturidade para isso. A gente assiste a série, às vezes para, porque ela está sendo tão pesada que não está dando para dar conta. Não é assim? Aí a gente para, a gente acaba fazendo toda uma reflexão. Tem coisas que a gente assiste só para dar risada, mas tem coisas que a gente assiste e para pensar, porque a gente é capaz de pensar e refletir, né, assistindo uma série, lendo um livro e tudo. E aí no outro dia tu pensa, bah, eu poderia ter feito tanta coisa diferente na minha vida. Ah, se alguém tivesse me dito, né? Ah, se alguém tivesse me orientado. Mas naquele momento as pessoas fizeram com as ferramentas que elas tinham. E eu escutei com as ferramentas que eu tinha. E eu tinha que errar para depois acertar, né? E eu tinha que errar porque eu queria errar, né? Porque eu queria fazer do meu jeito, né? Então, acho que tem como facilitar um pouco, tem como auxiliar mais, tem como tu mostrar o caminho. Mas chega um momento que o serzinho vai lá, ó, vai correr do seu jeito, vai caminhar do seu jeito, vai empinar a bicicleta e tu vai dizer, tu vai cair, tu vai cair. E a pessoa quer cair, a pessoa quer se esborrachar, até para ver o que vai sentir, né? Claro que eu estou usando uma metáfora aqui, né? Então, assim, ó, tem psicólogo, tem psicopedagoga, tem psiquiatra, tem TO, que é terapeuta ocupacional, tem N questões alternativas por aí. Então, assim, eu estou vendo que eu tenho menos foco, eu vou pesquisar ali e descobrir o que eu posso fazer, porque eu quero ser engenheiro. Mas, de repente, eu não quero ser engenheiro, né? Que nem o teu exemplo ali, não. Na verdade, assim, eu acho que isso aí não. Talvez não é que. Até a questão de não dar conta. Talvez não seja aquilo que tu quer para tua vida. Também tem isso. Às vezes não é que a gente não seja capaz, é que tu, por exemplo, né, Wesley, quando eu fiz a minha escolha, eu quero ser professora. Eu pensava muito nisso, era o meu desejo desde criança. Mas hoje, uma jovem ou um jovem, olha o leque de possibilidades que eles têm. Às vezes a gente diz assim, eles estão demorando mais para decidir sua profissão. Mas também, o que nós tínhamos anos atrás? Os exemplos das nossas famílias, dos nossos familiares que trabalhavam até se aposentar. Hoje a gente tem que escolher muito bem, porque a gente nem sabe se a gente vai receber aposentadoria, porque a gente vai trabalhar talvez até morrer. Nem vamos mais nos aposentar, então tem que ser alguma coisa que realmente tenha significado, né? Então as crianças mudaram, as pessoas mudaram, têm suas fragilidades, como sempre tiveram, só que hoje estão mais identificadas, então não tem como resolver tudo, não tem como fazer milagre aí. Eu acho que nós somos pais melhores, porque nós refletimos mais. E nós somos gerações que estamos querendo acertar mais, buscando mais informação. E que bom que tem, né? Tá, eu vou te fazer essa pergunta, mas eu vou fazer depois. Não, primeiro eu queria dizer que o que eu quis dizer era por aí. Não é no sentido de não conseguir, porque conseguir, a pessoa com um tempo diferente, com um esforço diferente, ela acaba conseguindo quase qualquer coisa. A questão é forçar uma barra de uma coisa que você não curte. É mais nesse sentido. Né? Assim, não é a tua, você não curte, você não se sente bem, aquilo não te preenche, não te faz feliz. Aí às vezes você insiste, por quê? Porque as pessoas precisam trabalhar, né? Então, foi o emprego que eu arrumei, eu vou aqui. Mas como ela não gosta daquilo, ela não se dá bem com aquilo, ela acaba não se esforçando para melhorar porque ela não gosta. E a gente sabe como são as pessoas, né? Elas tendem a fazer e se esforçar e se aprimorar nas coisas que elas vê mais sentido, né? Então era mais nesse sentido assim de as pessoas tentar identificar qual que é o teu negócio e tentar se encaminhar mais para esse negócio do que forçar uma barra às vezes num primeiro momento de carreira, porque isso aqui dá mais dinheiro. Sabe aquela coisa assim,
eu vou fazer essa faculdade aqui porque isso aqui ganha mais dinheiro, sabe? E aí eu não tô nem falando de necessidade especial, de nada, eu tô falando da vida normal. Ah, entre essa faculdade e essa aqui dá mais emprego, dá mais dinheiro, e eu acabo escolhendo por isso e não pelo que eu curto. E aí, isso, em alguma medida, pode ter um efeito ao contrário, né? Você achou que você ia ter um sucesso ali, e por fazer uma coisa que você não se identifica tanto, na verdade você nem vai ter esse sucesso. Mas a pergunta que eu ia te fazer de bate-pronto, mas aí eu pensei um pouco mais. Você falou que nós estamos nos esforçando mais para entender e tal, como sociedade, como pais, filhos. A minha pergunta é: nós estamos conseguindo ou só se esforçando? Ah, o que que eu vou te dizer? É difícil, eu sei que essa é difícil, por isso que eu dei uma. Mas ela veio de bate pronto. É difícil porque, assim, uma coisa é o saber, a outra coisa são os conflitos geracionais, são as inseguranças que todo mundo tem, as idealizações que todo mundo tem. Então, querendo ou não, né, Wesley, vamos dizer assim, nós temos, eu tenho 50 anos, né? Vi pais que tiveram um tipo de vivência. Ok, eu já mudei, mas não mudei tanto ainda. Eu ainda preciso ir vivendo e aprendendo a cada dia com o que está acontecendo agora, com o que está sendo colocado agora. Então, a gente, pensando na tua pergunta, eu acho que a gente está tentando, sim, a gente está tentando acertar. Conseguindo, eu não sei, porque cada dia as coisas estão em movimento, estão mudando, então, em relação ao entendimento do outro, primeiro eu tenho que me autoconhecer, e isso é um exercício também, né? E, e aí eu não sei se a gente tem que se preocupar tanto em acertar, em a gente vai tentando, porque o que eu penso que a palavra mesmo é aceitação. É simplesmente aceitar. Aceitar o outro, com uma deficiência ou não, aceitar a diferença, aceitar aquele que está do nosso lado, simplesmente aceitar e viver. E viver um dia de cada vez, né? Porque realmente, assim, ó, nós estamos vivendo um momento diferente. Eu acho que o que eu quis dizer é que a gente tem muito mais oportunidade de conhecimento, mais muita oportunidade de refletir. A gente só não conversa sobre tudo se a gente não quiser. Antes nem isso existia. A gente não dialogava, né? A gente absorvia o que vinha de cima, né? A gente era convidado a se retirar de certos locais na hora de uma conversa séria. Hoje a gente está aí, mostrando a cara. Nas reuniões de família, nas reuniões de amigos, a gente está assistindo o que a gente quiser, a gente está aí com a inteligência artificial, né? A gente está aí com as redes sociais, então a gente está acompanhando tudo. Mas se eu não tiver um autoconhecimento e uma aceitação de que o ser humano é assim e ok, de que a sociedade está caminhando assim e ok. Mas quando eu falo em aceitação, um cuidado, né? Não significa que eu tenho que aceitar tudo como está. Eu estou dizendo aceitar o outro nas suas diferenças. Basicamente isso. Até quando a gente fala ali em trabalho, profissão, né? Aceitar que nós estamos vivendo um momento diferente, porque é justamente o que tu disse. Calma, cada um vai encontrar o seu lugar nesse mundo, né? A gente espera que cada um vai encontrar um lugar, o seu lugar nesse mundo, do seu jeito, cada um tem o seu jeito, mas no sentido da sociedade, aí voltando naquilo lá que tu disse antes, da questão do preconceito. E isso eu acho que a gente não tem que aceitar. Os pré-conceitos, né? Ah, porque se é assim, se é diferente, não é capaz. Ah, se é assim, não é competente. Ah, não tem credibilidade.
né? Acho que aí não podemos usar a palavra aceitação. Aceitação é no sentido de que, bom, eu estou convivendo numa sociedade, cada um tem o direito de fazer suas escolhas e eu vou cuidar da minha própria vida. Falando nisso de uma forma mais profunda, né? Eu vou cuidar do meu eu, não só das minhas coisas. Eu vou cuidar do meu eu, né? Agora, a tua pergunta foi difícil ali, né? Eu acho que a gente está tentando. Eu acho que a gente está tentando. Mas eu acho que isso já é tão bom, porque os outros, eu nem sei se tentavam, né? Mas aí talvez entre o meu julgamento. A gente está em 2024, realmente as coisas mudaram, né? Por que que eu falei em conflito geracional? Olha a dificuldade para os nossos pais e para os nossos avós que seriam aceitar e entender a forma como as pessoas vivem hoje, como as famílias vivem, né? Se tinha tanto julgamento e hoje em dia as coisas rolam de uma outra forma e tá tudo bem, né? A nível de relacionamento, a nível de profissão, a nível de trabalho, né? Eu ouvia lá no ensino médio, lá no segundo grau, que no futuro ia existir, como é que eles diziam? Trabalho e não emprego. Eles diziam isso, eu estava no ensino médio. Olha quanto tempo já passou, né? E a gente ainda está muito preocupado se o fulano vai ser isso, se vai ser aquilo, se vai ser, né? Por quê? Porque vem da nossa história, porque vem da nossa bagagem, que chega em certa idade, cada um tem que escolher se vai ter família, se não vai ter família, se vai trabalhar em quê, como é que vai pagar suas contas, né? Uma cobrança social, né? Algumas coisas a gente vai e volta. A gente ainda precisa de tempo para compreender, mas por isso que eu volto na palavra, aceitar que as coisas mudaram, né? Aceitar que o tempo agora é diferente do tempo há anos atrás. E é os tempos e os espaços. Olha como a gente está conversando, né? Olha como a gente está se encontrando numa terça de tarde, né? Alguém poderia imaginar isso anos e anos atrás? Quer conversar com alguém que está em São Paulo? Tu quer conversar com alguém que está em Londres? Ok, né? Então, assim, querer que um jovem, um adulto, ou mesmo uma criança de 2024 seja igual, né, a uma criança. Vou te dar um exemplo. Quando eu ganhei a Marcele, que já está com 25 anos, toda pessoa que vinha visitar, que era de mais idade, tentava cobrir os bracinhos dela com chale. Sabe assim, quando tu pega o bebê e faz assim, né? E ela, ó, ficava brava e daqui a pouco um bracinho para fora, outro bracinho para fora e toda feliz aqui, né? E as vovós diziam assim: Mas olha, vai pegar frio, não sei o que, não sei o que. Tu não, tu a gente rolava, ficava quietinha. Os bebês, então, de anos e anos atrás, elas diziam, ficavam no casulo por um bom tempo. Parece que depois tu ia descascar, né? Como se estivesse descascando uma fruta. Então, assim, já hoje a criança, tu olha, se bobear, tá mexendo num tablet, num celular, né? Claro que aí nem vou entrar com as críticas pedagógicas em relação a isso. Mas, assim, as coisas mudaram. As coisas mudaram. Os olhinhos, os bracinhos querem conhecer esse mundo. Ah, quer dizer que as outras lá não queriam? Eram mais protegidas, né? Parece que hoje tudo tem mais pressa. É, se tem muita pressa. Então, acho que é importante a gente acompanhar, mas ao mesmo tempo, nós que somos adultos, refletir. Somos nós que vamos dar esse tempo. Lembrei do tic-tac do relógio agora, né? Esse tempo ao tempo. Ajudar quem está chegando a parar e pensar. Acho que nós ficamos muito profundos nessa conversa. A ideia é essa mesmo, né?
Mas eu vou anotando porque eu não gosto de interromper, aí eu anoto para falar depois aqui. É, eu acho que a gente está falando de aceitação no sentido de entender, né? Até quando você falou, nem Uhum. aceita, né? Mas quanto mais a gente entender, né? A gente pode entender e não aceitar, né? Isso para mim não serve, mas eu entendo da onde vem isso, Uhum. que não é, né? Eu acho que a gente estava falando mais sobre isso, né? É entender, né? É entender as diferenças, entender de onde as pessoas veio, quais são as circunstâncias, enfim. E o tentar, eu acho que, até você falou, não sei se tentava ou não tentava. Eu acho que no fim, eu sou meio otimista. Eu acho que tá todo mundo tentando e tentava antes também. Cada um com seu repertório, com o que tem, né, na mão, né? É, a gente tenta hoje baseado nas nossas circunstâncias atuais, com mais conhecimento, querendo ou não, por mais difícil que isso pareça, a gente é uma sociedade hoje mais exposta às diferenças, que discute mais isso, né? Que nem sempre concordamos sobre o que discutimos, mas discutimos mais, né? Não é uma coisa que está lá embaixo da gaveta mais, né? Que a gente tenta fingir que não existe, né? Em alguma medida isso gera até confrontos e tal, mas não é uma coisa. Então, hoje é mais natural, ainda que não seja totalmente natural para a nossa sociedade, mas hoje é mais natural do que já foi a gente discutir certas diferenças. Eu acho que antigamente as pessoas olhavam com os olhos que tinham naquele momento. Assim como lá na frente vão olhar com outros olhos que não vão ser os nossos, né? A gente está fazendo nesse momento o que a gente pode, né? Eu, pelo menos tento pensar assim, né? Acho que as pessoas estão tentando acertar. E por isso, quando falo em entender, e eu falei de a gente pôr isso de algum jeito na educação, nem era uma coisa muito específica, assim, sabe? É isso tá salpicado ao longo da educação, né? Lá desde os anos iniciais, passando. Como é que eu me entendo e entendo o outro, né? No lato sensu, entendeu? Porque aí, se eu. Essas duas coisas não são fáceis, né? Mas assim, se ao longo dos anos eu de alguma maneira fosse exposto a estudar isso, tentar entender isso, talvez aí eu saberia lidar um pouco melhor, ainda que não tecnicamente, assim, a como lidar com alguém com deficiência visual. Não, mas como lidar com uma pessoa, né? Que é diferente de mim, sou eu quero ser aceito, a outra pessoa quer ser aceita, né? Algumas cadeiras que talvez tivessem esse objetivo, como a filosofia, por exemplo, é uma das que diminuiu a carga horária, né? Que teria um pouco a ver com se conhecer, né? E tal. Então, eu acredito nisso. Eu acho que devia estar mais espalhado ao longo da formação da pessoa, para além do que As ela. humanas, né? Isso, para As além. ciências humanas. Não me interessa muito o que ela vai ser como profissional, mas para ela, como pessoa, aprender essas duas coisas, ou desenvolver um pouco, o que seja, o se entender e o entender que o mundo não é você, né? Enfim, que cada um é cada um tem o seu mundo lá, né? Acho que se a gente se dedicasse um pouco isso ao longo dos anos, talvez a gente formaria lá na frente. Porque se a gente deixar para discutir isso só lá na frente também, quando a pessoa já está formada, aí também é difícil, né? Porque a pessoa tem Uhum. toda uma história, toda uma formação, toda uma educação baseado num tipo de cultura e de conhecimento. Aí lá na frente você tentar dizer, ó, oh, existe um outro jeito aqui, é mais difícil, né? Se a gente Com certeza. for isso ao longo da vida, talvez. Mas eu sei que aí eu estou sendo um otimista demais, né? E aí eu Uhum. sei que eu estou sendo. Não, Wesley, mas eu concordo contigo. E entendi bem agora onde tu queria chegar. Tem escolas e escolas, currículos e currículos, o ensino médio, né, foi perdendo muito ali também nessa questão das humanas. Mas aí eu vou te contar uma coisa, que aí talvez, estava falando antes ali sobre
que a sociedade está querendo melhorar, né? E aí acho que tu falou muito bem, eu acho que sempre tentou com a bagagem que tinha, com as ferramentas que tinha dentro do mundo que existia, né? Do que se tinha ao redor. Hoje, por vezes, quando se fala em escolher o que eu quero para essa geração, de novo teria que parar e pensar o tipo de educação que eu quero. Quando tu falas ali, e tu vais ver quando tu for pai e tiver que escolher escola para o teu filho ou para tua filha, tu vai pensar o seguinte: o que eu quero? É escola pública, é escola privada, é que tem que tipo de educação? Porque tu sabes da educação que tu vai dar em casa. Tu vai combinar com a tua esposa, né? Tu vai educar para a vida. Tu não vai se preocupar tanto com o ensino formal, mas tu vai ter que escolher uma escola para que ofereça ensino formal. Chegando nessa escola, tu vai poder pedir para olhar o projeto político-pedagógico dessa escola, que é muito mais do que uma lista de conteúdos. E aí sim tu vai ver se tem essa parte humana, parte filosófica, parte da inteligência emocional, de preparar para a vida. E aí tem muitos aqueles slogans, né? Tem muito slogan de escola. Mas que vida é essa que tu quer? Para olhar para o outro, para respeitar o outro, para ser o quê nessa sociedade? Ou tu vai escolher um espaço que dê conteúdo, porque afinal de contas tu está investindo, investindo, investindo e tu quer retorno. Então tu quer conteúdo, 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 para que possa fazer um Enem, para que possa fazer uma universidade, não paga, né? Etc, 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 etc. Então aí a gente entra num outro escopo, que por vezes as pessoas se atrapalham nisso. E aí, quanto mais é que eu quero oferecer, quanto mais eu vou ter que pagar. Então, mais eu vou trabalhar, menos eu vou ficar com meu filho. Talvez o teu questionamento, a tua reflexão não foi tanto nesse sentido de entrar nesses detalhes de escola, mas não teria como eu não falar, entende? Porque aí essa criança, por vezes, vai passar muito mais tempo com os colegas, dentro de um espaço educacional que vai ter uma proposta. E tu iniciou pensando de um jeito, tu pensava enquanto adulto solitário uma coisa sobre a vida e sobre a sociedade. E daqui a pouco tu tá reproduzindo na tua família uma coisa que não era o que tu pensava. Tu entra no automático e tu diz: "Não, mas é que bah, eu tenho que pagar isso, eu tenho que oferecer isso". Não, eu não tenho. Eu não tenho que nada. Ninguém tem que nada. Eu gosto muito que quando a gente faz terapia, a gente começa a pensar nisso. Quem diz que tu tem que? Quem é que te obriga o quê? Não, tu vai pensar, para e pensa, não entra no automático, né? Porque quando tu diz, e muito bem, que não é lá na academia, lá na universidade, que tu vai aprender a lidar com o diferente, não vai ser lá na academia que tu vai se tornar um engenheiro melhor, que tu vai se tornar um publicitário melhor, que isso é uma caminhada desde pequeno, então tu teria que pensar em todos os espaços que uma criança vai frequentar desde pequena, que em todos os exemplos. Porém, aí eu. Olha a sementinha da discórdia. Pode, né? Ela vai conviver com muitas pessoas e muitas crianças. E tu vai colocar a semente que tu acredita, né? Tu vai depositar como família, tu vai depositar como os espaços escolares, e aí vai chegar no momento tu vai acreditar que aquela base tá ali, e essa criança, esse adulto, esse adolescente vai voar e vai escolher, vai fazer suas escolhas, né? Porém, é complexa a coisa. É complexo. Porque ele vai começar a conviver. Eu não sou preconceituoso, mas ele vai começar, por exemplo, eu não sou preconceituosa. Ele vai conviver com uma criança que é filho de alguém que é preconceituoso, né? E lá na escola eles vão interagir, né? E aí tu vai potencializar essa criança, tu vai respaldar, né? Para que ela Acho que sim, é o caminho mais correto. É tu estar atento, tu estar presente, tu fomentar, tu discutir, tu fazer refletir,
né? Tu dialogar com essa criança, porque é isso que ela vai fazer, isso perpassa a vida dela inteirinha, de como ela vai se colocar nesse mundo, com as ferramentas que a gente tem agora, nesse mundo que existe agora, né? Mas tu vê que é muito pano para manga, né? É muito assunto, é muita conversa, muito pensamento. Mas a ideia é essa mesmo. A ideia é não, a gente não tem nenhuma pretensão de exaurir qualquer assunto aqui, né? Porque não é essa a ideia, né? Aqui não é um livro que é para ter final, né? Nem feliz, nem infeliz. Aqui é para a gente realmente discutir. E se alguém sair daqui interessado em ampliar isso, aí vai atrás, né? Aí tem todo mundo Uhum. para ir atrás. Isso me lembra que a gente está encaminhando para o fim já, que passa rápido, né? Então, eu tenho algumas perguntas aqui que eu quero fazer para todos que passam por aqui. Aí é mais jogo rápido para a gente ir encaminhando para o fim. Primeiro, você já quase falou de passagem, mas eu queria que você deixasse uma sugestão de livro ou filme ou série sobre o nosso assunto aqui para quem está vendo ou ouvindo e quiser saiu daqui curioso e falar, eu quero ver um pouco mais sobre isso. Eu tô assistindo uma série, eu não sei se eu vou pronunciar corretamente, porque o meu inglês é terrível, tá? Mas eu tô assistindo This Is Us. Assim, deu pra entender? Sim. Ela é uma série de 2016, não é nova, né? Mas eu tirei tempo pra assistir agora e eu estou apaixonada, né? Assim estou. E é uma série que eu tô. Não sei se tu já assistiu, Wesley. A Bibiana Não. assistiu ou está assistindo, mas eu não assisti. Posso te dizer, pena que eu não assisti antes de ser mãe. É. Pena que eu não assisti antes de casar. Então, assim, ó, mas talvez não tivesse maturidade também, né? E claro, é de 2016, né? Eu fui jovem há muito mais tempo. Eu sou jovem há mais tempo. Mas assim, ó, ela é maravilhosa. Relações entre casal, relações de filhos, ele é um prato cheio para psicanálise, é assim, ó. Eu não sou psicóloga, mas eu gosto muito de psicologia, né? Eu gosto muito de refletir sobre o ser humano, sobre as relações humanas. Só que, como eu disse antes, tem vezes que eu tenho que parar, porque ela me absorve de uma forma. Então, se eu posso sugerir, é essa, tá? O livro, eu vou tentar alcançar ele aqui, tá? O elogio ao começo, o bebê, a criança e a aprendizagem. Dá para pegar? Eu leio muita coisa técnica, que é sobre as altas habilidades de superdotação, que é a minha área agora. Ontem de noite, inclusive, eu estava participando de um grupo de estudo. Mas eu gostei muito de estudar o Winnicott na faculdade, nas especializações, que fala da relação mamãe e bebê. E aí alguém poderia dizer, por que agora, né? Não estou pensando em ter bebê, não trabalho com bebê, mas eu sempre retomo, porque agora é outro olhar, né? Então, é muito dessa questão da importância da relação mãe com o bebê, do pai que chega para fazer esse corte, ou de uma outra pessoa que chega para fazer esse corte. E aí, a minha relação de educadora com essa criança que já foi um bebê, né? E que teve ou não teve afetividade, um olhar, um cuidado, e o que que eu vou poder fazer por essa criança. Então, não tinha como não fugir muito da minha área, né, Wesley? Ótimo. Sônia, você tem uma chance, você pode voltar o tempo que você quiser, isso quer dizer que pode ser um dia, um mês, 10 anos, 30, enfim, o tempo que você quiser, para você falar com a Sônia lá de trás e dar um conselho profissional. Quanto tempo e qual conselho? Ah, primeiro eu ia dizer para ela parabéns. E segundo, eu ia dizer assim,
Ah, precisa dizer qual o tempo? Em que tempo? Isso, quanto tempo você volta e aí o que que você falaria? Volta uns 30 anos aí. E eu ia dizer assim, vai com tudo, guria, que tu vai longe. É isso aí, essa é a tua área. Acredita, tu não saberia fazer outra coisa na vida. Vai com tudo, mas eu daria um xingamento nela para ela também. Ah, mas por que que tu não fez o mestrado? Por que que tu te auto-sabotou em tantos momentos, né? E tu disse, agora não dá por causa dos filhos, agora não dá por causa do concurso, agora não dá porque tu trabalha o dia inteiro. Puxaria a orelha dela também. Podia ter feito mais, mas ainda posso, né? E a gente sempre responde essa pergunta com a cabeça de hoje, né? A cabeça daquele momento era aquelas ferramentas que tinham lá, né? Não é o que é hoje. E ao contrário, agora nós vamos lá 10 anos para frente. Que Sônia nós vamos encontrar? Bem mais leve, bem mais tranquila, porque eu já estou me preparando para isso. Eu estou tentando puxar o freio, tentando ser mais leve, tentando ser menos rígida, tentando me cobrar menos e cobrar menos dos outros, ser mais feliz a cada momento. E, bom, ideia, daqui 10 anos eu pretendo estar aposentada, né? Então, né? Quero mais pra praia, né? Me perdi um pouco no que tu pediu agora, viajei já. Eu quero mais leveza, mas quero ter saúde. Então já estou batalhando por isso agora. Eu quero ter saúde física e mental para poder continuar curtindo a vida e até de repente curtir mais, porque aí eu vou ter mais tempo. No nosso momento final aqui, a gente faz uma proposta de trocar de lugar. Eu pergunto durante o tempo inteiro, então no final eu dou chance de vocês fazerem uma pergunta. Uh! Então vou tentar ser assim, uma coisa bem desafiadora. Qual foi a pergunta que tu me fez que a resposta mexeu mais contigo, com as tuas questões pessoais? Que fez assim tu parar e pensar um pouquinho, tu só não foi mais longe porque tu estava entrevistando. Uhum. Não, eu acho que de uma forma geral, eu vou geral para depois ir para o específico assim. De uma forma geral, eu tenho tido muito boas conversas aqui e elas tendem a ir para lugares legais. As pessoas, talvez porque eu faço uma pergunta e deixo a pessoa falar bastante, né? Eu não fico cortando para fazer outra pergunta. Eu acho que isso dá para complexar um pouco mais, né? Quando a resposta é curta, às vezes ela sai até um pouco sem pensar, porque você já deu aquela resposta muitas vezes, né? Quando você acaba falando 10, 20 minutos sobre uma coisa, aí sai coisa nova. Né? Então não foi muito diferente hoje, assim. Em muitos momentos a gente aprofundou, assim, né? Você aprofundou. Específico agora, o que talvez tenha me feito pensar mais é realmente essa, acho que agora bem no fim, essa dificuldade de a gente tentar, e eu acho que isso é uma dificuldade de um modo geral, tá? Transformar o discurso e a intenção na prática, né? Que foi quando a gente estava falando de que, às vezes, na busca de proporcionar uma educação de qualidade, a pessoa acaba trabalhando mais, e aí trabalhando mais fica ausente, aí, enfim, esse equilíbrio, né? Como é que a gente consegue equilibrar as coisas, né? Porque eu acho que é difícil, né? Porque equilíbrio sempre é a coisa mais difícil, né? Porque equilíbrio requer você estar no meio, né? Mas dá para ser um bom profissional e ser uma boa pessoa, né? Porque a gente parece que vive num tempo que isso é excludente, né? Para você ganhar dinheiro, você tem que passar por cima de todo mundo, não ter, né? E dá para ser um bom profissional e ser uma boa pessoa.
É lógico que você vai se deparar ao longo do caminho com certas situações e, e o caminho para quem quer ser uma boa pessoa e um bom profissional, quando eu digo bom profissional, assim, bem remunerado, com cargo alto, ele acaba em algum momento conflitando mesmo, porque a gente vai chegando num nível lá de competição que o negócio fica muito selvagem, porque foi assim que. Outro dia eu tava vendo, né? Eu sou ruim de dar crédito porque eu nunca lembro de quem eu ouvi, de onde eu li, eu sou péssimo com isso. Mas é aquela coisa do. A gente é educado para você ganhar, alguém tem que perder, né? Não tem uma coisa todo. A gente não é educado, todo mundo ganha, né? Você chega em casa e Uhum. você fala assim: eu ganhei a corrida, né? Ah, eu ganhei. Ah, quantos tinham? Ah, tinha 50. Então, eu ganhei, 49 perdeu, né? Se eu chegar em casa e falar assim: eu ganhei a corrida, e os outros? Não, todo mundo ganhou. Nós ganhamos, todo mundo. Não existe isso, né? Na nossa vida, né? A gente sempre, para alguém ganhar, alguém tem que perder, né? Se eu ganhar, é porque alguém tem que perder. Então, quando chega em certos níveis de competição, isso acaba que aflora. Então, fácil não é. Mas como eu sou um otimista, eu acredito que dá para tentar um meio termo aí entre ser competitivo, produzir resultado, ser um profissional de qualidade, mas também ser uma boa pessoa, pensar, aceitar as diferenças, entender que as pessoas não são iguais, entender que o mundo é grande, tem espaço para todo mundo, às vezes não na mesma empresa, às vezes não no mesmo lugar, mas tem espaço para todo mundo. Se você for bom mesmo, você vai achar seu espaço em outro lugar, se for o caso, entendeu? Não precisa levar esse nível de competição a cabo, né? Mas não é fácil, não é fácil. Então acho que talvez por aí. Lógico que talvez eu tenha refletido mais agora do que na hora, né? Coisa, como esse negócio aqui não tem roteiro, né? Não tem roteiro porque eu não quero que tenha. Sempre quando vocês estão respondendo é um misto de ouvir o que vocês estão falando e pensar no para onde eu vou, né? Então é sempre uma coisa maluca assim, o durante aqui é uma coisa, às vezes quando eu vejo depois eu reflito mais do que na hora mesmo. Sônia, eu queria agora no nosso momento final te dar o tempo que você quiser para dar a mensagem que você quiser, o recado que você quiser, enfim, o tempo é teu, usa como você preferir. Eu quero agradecer por essa oportunidade. Eu não falei antes, né, mas eu sou apenas uma professora que nunca parou de estudar, tenho bastante formação e mais que o mais importante que eu sou um ser humano com as minhas potencialidades e as minhas fragilidades também, né? Não sou uma pessoa NE com necessidades educacionais específicas, porém tenho as minhas fragilidades sim. E usando, né, te parafraseando aí, também com as minhas questões de ser um ser humano querendo acertar, mas que por vezes a gente erra, porque a gente está num mundo capitalista, assim, né? Então a gente acredita num trabalho colaborativo, numa vida em que a gente quer que todos tenham uma vida boa, uma vida saudável, mas no dia a dia a gente acaba trabalhando pela gente, pelos nossos, né? E a gente também exige um pouco mais dos nossos, porque a gente quer ver eles bem lá na frente. E então, assim, a gente não é só teoria, a gente é teoria e prática, a gente é vida, né? Nós somos sujeitos em construção. Acho que é isso. Obrigado pela oportunidade. Você sabe que eu te admiro bastante, né? E continua assim. Daniel, primeiro, novamente, obrigado por ter topado. Espero que você tenha curtido. A admiração é recíproca, né? A Sônia foi humilde. Primeiro que não existe um professor que seja apenas um professor, né? Professor é das profissões. A gente fala muito isso, né? Mas se você parar para pensar, tudo que a gente falou aqui passa por isso, né? Em ter uma boa educação em casa e uma boa educação formal para que a gente saia lá do outro lado um pouquinho melhor, né? Então, o professor é peça fundamental nessa equação, né? Sem o professor a gente não vai a muito lugar, pelo menos por enquanto. Eu não sei no futuro como vai ser, mas no dia de hoje eu não vejo outra saída. Então, obrigado
por vir aqui, por todo o conteúdo aí que eu não tinha dúvida sobre a qualidade, o conhecimento que você tem e o quanto você ia acrescentar. A você que acompanhou até aqui, ouviu, viu, enfim, é, eu sempre digo no final que eu não fico durante aqui o tempo pedindo para vocês curtirem, seguir o canal e tal. Eu acho meio chato isso, mas quando você fica aqui 1h15, aí eu parto do princípio que aí você curtiu, né? Se você ficou 1h15 aqui, ou você gostou, ou você tem uma espécie de amor à dor, que aí é um outro problema. Esse aí eu não consigo resolver, não. Mas tem um episódio, alguns atrás aí, que é um psiquiatra aí, talvez ele possa ajudar. Aí você ficou 1h15 aqui odiando muito, aí eu não dou conta. Então segue o canal, porque seguindo aí o canal, você faz o conteúdo chegar a mais pessoas e quem sabe chegar em alguém que realmente está precisando ouvir isso, ou que vai se interessar por esse assunto e que talvez lá na frente vai ser uma professora como a Sônia aí, porque quem sabe se inspirou nesse momento aqui. Eu disse ao longo do programa, mas sempre repito aqui no final, o nosso intuito nunca é dar conta de conteúdo nenhum. Não saia daqui achando que você está sabendo alguma coisa e nem repetindo o que a gente disse só porque você achou legal. Vai estudar, vai ler, vai achar a base das coisas que a Sônia disse aqui, porque ela estudou muito para dizer o que ela disse aqui. Então, a internet é legal para te aguçar a curiosidade, mas se você quer saber realmente alguma coisa, aí vai ter que estudar mesmo, né? Não vai ser aqui que você vai adquirir todo o conhecimento. Se saiu daqui curioso, eu já fico feliz. Volto semana que vem, voltando semana que vem, mais uma vez, seremos eu, você e as circunstâncias. Obrigado, fique bem e até a próxima. Tchau, tchau.